Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vão entrando aí. A gente está esperando, vai dar um minutinho de tolerância aí para o pessoal que está tentando baixar, se conectar. Então, daqui a pouquinho a gente começa oficialmente, tá bom? Sejam bem-vindos nessa segunda-feira linda, maravilhosa, a abertura do EUFest. Uma sugestão legal para vocês é procurem um lugar confortável, vocês possam se sentir bem, que às vezes a gente está nesses web, na live, e a gente fica de qualquer jeito, então sentem num lugar confortável, tenham próximo de vocês água, papel e caneta, muito importante, vai ajudar bastante também, tá bom? Acho que a experiência vai ser muito rica, a gente vai ter uma manhã de muito aprendizado aqui. Mais 30 segundinhos e a gente já começa. Muita gente entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Perfeito. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos dando a abertura ao EUFest, ao nosso festival aqui da Eureka. Começa hoje, vai até quarta-feira, com conteúdo de manhã, à tarde, à noite, várias inspirações. Espero que seja muito rico, espero que seja uma experiência incrível para vocês. Vocês podem ver a programação completa no eufest.com.br. Vocês vão acompanhando e vendo aí as programações, está incrível, vários conteúdos bem inspiradores. Quero agradecer aqui a HSM e a Eureka, que são as co-organizadoras, estão fazendo esse projeto juntos, e também agradecer todos os nossos parceiros, a Blend Edu, que tem trabalhado aí com essa questão de diversidade, a ex-boss do Ale Pelais, que vai falar um pouquinho aqui, vai compartilhar um pouquinho com a gente, a Inova Consulting e o Instituto Tadashi Kadomoto. Vai ser muito legal. E quero agradecer aqui os nossos parceiros. E também quero apresentar aqui a nossa palestra. Agora de manhã a gente vai ter a palestra Futuro do Trabalho em um cenário de incerteza. O Ale Pelais vai compartilhar um pouquinho desse conteúdo com a gente. O Ale, ele é mestre em psicologia pela USP, já foi capa de revista várias vezes, palestrante do TEDx, fundador da consultoria ex-boss, e tem se dedicado ao desenvolvimento de relações do trabalho mais humanizadas, com mais autonomia. Sabe aquela história do manda quem pode e obedece quem tem juízo? Pois é, o Ale trabalha para que isso não aconteça mais. Já trabalhou como vendedor de cursos de inglês na rua, funcionário público, avançou na carreira desde estagiário a chegar a CEO, passando por empresas nacionais, multinacionais, públicas, privadas, gigantes e startups. Humor, muito bom humor e uma visão provocativa, Pelais traz conceitos modernos em relação das pessoas com trabalho e a necessidade das organizações com essa liderança mais consciente e aceitarem em conjunto o desafio de viverem uma nova interação de gestão. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Guto, podem me chamar de Augusto, podem me chamar de Guto, como vocês preferirem, e é um prazer estar facilitando esse encontro aqui. Pelais, é com você, a gente vai fazer a curadoria das perguntas, então apresenta para a gente aí, no final a gente faz as perguntas que o público está fazendo, tá bom? Obrigado por estar com a gente. Beleza, obrigado, Guto. Bom dia a todo mundo que
reservou um tempo da agenda aqui para começar com a gente essa segunda-feira. Prazer participar, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu sou Alexandre Pelais, pode chamar de Ale, também não tem nenhuma frescura. O Guto já contou um pouquinho quem eu sou. Como a gente tem uma janela de tempo curta, eu não vou ficar falando sobre mim, depois a gente pode se conhecer melhor de alguma outra forma. O que eu vou só trazer um pouquinho para vocês de parâmetro é que eu tenho 45 anos, mas eu uso cremes poderosos para evitar que vocês saibam disso. E eu comecei a trabalhar com 16, então tem quase 30 anos de experiências de carreira que eu quero contar um pouco para vocês de como foi mudando ao longo desses 30 anos, o que era trabalho, o que era carreira e até onde a gente chega hoje. Eu não comecei minha carreira pesquisando sobre o mundo do trabalho, eu sou formado em ciências contábeis, essa arte sensacional, e porque eu queria ter um bom emprego, eu queria conseguir uma forma estável de entrar numa empresa, de subir os degraus e de virar gerente. Esse era o sonho que minha família tinha compartilhado comigo. Para você dar certo na vida, você devia ser gerente. Como todos vocês já devem ter percebido, esse discurso hoje já mudou, né? Já não é mais esse o sonho que a gente tem ou que a gente deveria ter. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu fui aprofundando meus estudos. Tem um momento marcante na minha carreira que eu não vou conseguir aprofundar hoje, mas a gente conversa em algum outro momento, em que eu fui trabalhar na maior empresa horizontal do mundo. É uma empresa americana que tem 12 mil funcionários, sem chefe e sem cargo rígido. Então, essa estrutura mudou completamente a compreensão que eu tinha sobre o mundo do trabalho, porque eu, assim como vocês, sempre tinha tido as experiências de algo muito organizado, muito hierarquizado, todos os degrauzinhos de uma certa previsibilidade, né? E a partir daí, então, eu fui mudando a minha compreensão sobre o trabalho, fui estudar, fui fazer um mestrado em psicologia, fazer um MBA em gestão, exatamente para entender um pouco como é que mudou isso e como hoje a gente pode enxergar de uma maneira diferente, beleza? O trabalho, como a gente conhece, ele tem, na verdade, um elemento meio negativo, né? A gente fala do trabalho publicamente com muita grandeza, né? Então se fala, nossa, o trabalho enobrece a alma, o trabalho é o lugar onde eu mato um leão por dia. O discurso social ele é muito rico, mas no cafezinho, em casa, no privado, o que a gente fala é, cara, matar um leão por dia é fácil, difícil no mundo do trabalho desviar das antas que aparece o tempo inteiro. E a gente tem essa visão de que o trabalho tem um pouco eu e eles, né? Hoje a gente vive essa dualidade com muita frequência em política, no corona, em tudo isso a gente já enxerga, mas no trabalho também existe. Ao mesmo tempo em que é um lugar onde eu poderia ser grande, me conhecer, desenvolver, ter impacto, eu ainda tenho uma visão negativa de que as relações de trabalho não são muito legais. E a provocação primeira que eu quero trazer para vocês jogar esta verdade do mundo do trabalho, né? Que o trabalho é algo difícil, algo duro, é uma obrigação, é um peso, trazer isso do que era uma certeza para incerteza. Então a pergunta é, será? Será que trabalho tem que ser ruim? Será que trabalho é difícil mesmo? Ou será que a gente aprendeu do jeito errado? E quando a gente fala de incerteza, eu gosto sempre de pegar a palavra pela sua raiz oposta, vamos pensar em certeza, né? O que é uma certeza? As pessoas que são muito certas de alguma coisa, têm muita certeza, elas têm pouco espaço para abrir conhecimentos adicionais, porque afinal de contas, se ela já sabe, se ela já tem certeza, não tem nada novo que ela poderia aproveitar. Então, no fundo, qualquer certeza é, na verdade, uma expressão de prepotência e de arrogância. Então, todos nós, cada vez mais, podemos aprender se a gente viver na incerteza. O nosso mundo hoje é completamente incerto e, neste momento específico, a gente vive a crise do corona, então imagina o nível de incerteza que se desenha, mas isso não é algo novo, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um conceito que se chama mundo VUCA. Eu vou explicar um pouquinho para vocês e nos próximos dias eu tenho certeza que nessas conversas aqui vocês vão ouvir várias vezes esse conceito de novo. O mundo VUCA é uma forma de a gente explicar o mundo que a gente enxerga, deixando claro já de saída que a gente não deve ter certezas, mas a gente deve ter valores. Eu consigo aplicar lentes de julgamento, mas não a certeza. Porque dentro deste grande conceito do mundo VUCA, a gente enxerga 4 macro características no mundo. Hoje o mundo é volátil,
ou seja, ele muda muito rápido. E essa mudança tem um alcance muito amplo. É óbvio que o mundo sempre mudou, mas agora essa mudança é muito ágil, ela é muito rápida e de uma hora para outra, por exemplo, nós todos tivemos que ficar presos dentro de casa, ou quem pôde, na verdade, ficar isolado e protegido. Também vai dizer, esse conceito, que o mundo ele é muito incerto. Ele muda rápido e eu não sei exatamente o que vai acontecer depois. Eu tenho pouco poder de previsibilidade, porque hoje o mundo é muito complexo. Existem muitas variáveis espalhadas que vão ter influência sobre mim e sobre a tomada de decisão, mas elas não estão na minha mão, elas estão espalhadas. Isso é uma característica da complexidade. Se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito hoje e amanhã, talvez o resultado não seja o mesmo. Não quer dizer que ele vai ser melhor. Se você quiser que seja melhor, efetivamente você é o agente da mudança. Mas se você fizer igual, pode ser que ele seja pior. E vai dizer também que hoje o mundo que a gente vive é ambíguo. Não é um mundo que tem só uma solução correta. A gente aceita múltiplas soluções, por isso a incerteza é algo absolutamente natural ao mundo em que a gente vive. Dentro desse cenário, essas 4 características que eu mostrei para vocês, são 4 coisas que a gente já enxerga no mundo. Mas tem 2 características que a gente está colocando no mundo. Nós queremos um mundo, eu brinco até e chamo que o mundo não é VUCA, o mundo é MUVUCA, né? Aprendi isso com uma consultoria chamada Nexialistas, porque nós colocamos 2 características. Uma é do mundo meaningful, significativo. Nós queremos que as coisas tenham significado. Nós conversamos sobre propósito e significado, isso é muito novo. Se você conversar com seu pai ou com seu avô, ou com a sua avó, sua mãe, sua avó, e perguntar se ela era feliz no trabalho, qual era o significado, essa pergunta é difícil, às vezes, até de ser processada. Para nós é natural. A gente quer que seja significativo e nós queremos que seja universal. A gente quer que o alcance da nossa atividade, do benefício, da diferença que eu faço no mundo, seja maior do que a minha área, seja maior do que a minha empresa, seja maior do que o meu bairro, minha cidade, meu país. A gente quer necessariamente engajar a nossa atividade em algo que tenha um significado ampliado e de universalidade. Esse mundo muvuca é muito, muito, muito diferente do mundo linear que a gente vivia antes. Por isso que a gente está tentando reinventar uma série de relações sociais dentro desse contexto. E é difícil, porque nós estamos vivendo com pessoas de múltiplas gerações que têm um monte de ponto de vista diferente. E tudo bem. Tá? A gente não ter certeza nos coloca em uma posição de ser vulnerável que é super positiva. Vulnerável significa humano, ninguém é super nada. Quando a gente traz essa conversa para dentro do mundo do trabalho, a gente começa a enxergar previsões como essa, que os 10 empregos mais procurados atualmente não existiam 10 anos atrás. Ou que 65% das crianças que estão na escola vão trabalhar em um emprego que ainda não foi nem inventado, a atividade nem foi inventada. E que 50% da força de trabalho humana vai ser substituída por softwares e robôs nos próximos 15 a 20 anos. Isso não quer dizer que metade da humanidade perde o emprego, perde a renda, não é isso. Quer dizer que metade das atividades que a gente hoje tem no mundo e caracteriza como emprego, como trabalho, vão ser passíveis de serem automatizadas, porque elas utilizam um nível de inteligência, de criatividade, de autenticidade tão baixa que eu consigo replicar em forma de algoritmo em um modelo de inteligência artificial. Se você buscar as tomadas de decisões que você tem no seu trabalho, você vai notar que a maioria delas segue um padrão repetitivo. Por isso que ela consegue ser substituída. O que, obviamente, nunca vai ser substituído é o que precisa de expressão, de conexão, de contato, de compreensão, de múltiplos pontos de vista. Porque quando eu replico um algoritmo para um computador, eu encho de certezas. Eu coloco lá dentro A mais B igual a C. E quando a gente traz, fala, peraí, deixa eu ver se esse A não mudou, se esse B não mudou. Tudo tem que estar um pouco mais relacionado a um contexto diferente. Toda essa mudança acelerada, claro, ela é muito impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia, e sempre foi assim, historicamente, mas a gente sempre falava que a tecnologia, ou a gente experimentou a tecnologia como um meio de mudar a forma de produzir, tá? A forma de realizar o trabalho.
Agora, o que a gente está dizendo é que a mudança de tecnologia, de cenário de mundo, mudou tanto que a mudança já não é mais só na forma de produção, ela é em como a gente se relaciona entre nós e com o trabalho. Qual é o significado do trabalho e por que é que eu trabalho, né? Se você pegar historicamente o começo do trabalho, quando as pessoas trabalhavam por necessidade, eu não tinha espaço para buscar significado, mas hoje a gente tem. Como a mudança é acelerada, uma forma de a gente entender é pensar que o mundo já foi rede, onde você ficava parado, via o movimento e estava acompanhando, e o mundo hoje é uma esteira. Cada um de nós tem que caminhar. Se você parar, você vai ser derrubado. Então, aqui entra o conceito que vocês também vão ouvir de long life learning. Nunca mais a gente vai parar de aprender. Quando a gente fala que vai fazer uma faculdade, nossa, me formei. Você nunca vai estar formado, você vai sempre estar em formação. Isso tudo é muito novo, porque está sempre nessa zona de incerteza, perto do que a gente tinha anteriormente. Claro, se a gente pega o mundo muvuca, mais a esteira, mais o aprendizado, minha Nossa Senhora, dá um buraco. A gente acha que não vai dar conta, é muita coisa para gerenciar. O trabalho que poderia ser algo que me provasse como um superpoder, algo em que eu antes me sentia realizado, começa agora, na verdade, me causar uma dor, me causar dúvidas, me causar questionamentos. Vocês devem conhecer pessoas na casa dos seus 40, 50 anos que tiveram uma carreira muito bem sucedida e que hoje não enxergam significado e começam a perguntar por que fizeram tudo o que fizeram. Vocês conhecem pessoas de 18 a 30 anos que não conseguem nem começar no mercado, porque já não tem nem a certeza anterior que era vendida, que era vai lá, arruma um emprego, vira gerente. Pelo menos era algum direcionamento. Agora a gente não sabe qual é. Começo agora e faço o quê? E aí a gente começa a pipocar. Eu tento aqui, não consigo, tento aqui, não consigo, tento aqui, não consigo, numa busca de propósito e significado, como se alguém fosse me entregar. E a gente vai ver aqui no final da conversa que ninguém vai te entregar. Então, esse peso do trabalho, ele acontece com todo mundo hoje em dia, e o trabalho é tão relevante nas nossas vidas, e não é de hoje, que até Freud já havia definido e dito que o amor e o trabalho são os pilares da humanidade. Mas olha só, ele não falou que o amor e o emprego são os pilares da humanidade. Ele disse o amor e o trabalho. Mas será que a gente sabe o que é trabalho de verdade? Ou desde pequeno a gente é criado para pensar sobre o emprego? Vamos colocar 3 perguntas aqui. Uma pessoa cantando no chuveiro está trabalhando? Responde sim ou não, na sua cabeça, ou digita aí no campo de pergunta. Uma pessoa cantando no chuveiro. B, uma aranha tecendo a teia, né? Vocês devem ter visto teias de aranhas gigantescas e são lindas. Ela está trabalhando enquanto ela tece a teia? Ou um salva-vidas que está olhando o WhatsApp enquanto ele está sentado na cadeira de praia ou na beira da piscina, ele está trabalhando? E se eu colocar novos elementos nessa pergunta? A maioria de nós vai responder que a pessoa cantando no chuveiro não está trabalhando. Mas e se ela for um cantor ou uma cantora profissional e ela esteja a 1 hora antes do show e o cantar no chuveiro seja, na verdade, o aquecimento para o show que vai garantir a performance dela? Será que aí entra um elemento de trabalho? A maioria de nós vai responder que a aranha tecendo está trabalhando, porque, porra, dá um trabalho desgraçado fazer aquilo lá. Mas e se a gente trouxer o elemento de que a aranha é um animal irracional, ela não escolhe fazer o trabalho? Ela faz uma ação sem menor consciência, sem menor interesse de qualidade, ela não vai fazer a teia de aranha diferente, ela não vai usar ponto cruz, ela vai fazer do mesmo jeito, porque é uma programação animal, não tem consciência, não tem intenção. E a maioria de nós vai dizer que o salva-vida está trabalhando, porque ele está no horário comercial. E aí a gente vai pensar, mas cara, se ele está no WhatsApp e alguém se afoga, ele não estava trabalhando, ele tinha um emprego, ele tinha uma relação de trabalho e de promessa que não estava sendo cumprida. Então, no fundo, a gente não entende direito o que é trabalho. A visão geral que a gente tem é que trabalho é o que uma pessoa faz para ganhar dinheiro e se sustentar. Só que dentro dessa visão geral, a gente confunde 2 elementos. A gente confunde o valor do trabalho pelo bem que ele gera
e o valor do trabalho pelo dinheiro que ele me dá. Toda essa visão que eu acabei de descrever, do trabalho ser o que a pessoa faz para ganhar dinheiro, ela é uma construção social. Olha o elemento que a gente tem lá, né? Trabalho é o que uma pessoa faz para ganhar dinheiro e se sustentar. Esse trabalho não tem nada de natural, né? Porque tem um elemento que foi inventado pelo ser humano, que é o dinheiro lá no meio. Certo? Por isso que é uma construção social. O ser humano não acordou um dia e falou, nossa, eu vou acordar aqui na pré-história e agora eu vou começar a ganhar dinheiro porque eu quero comprar uma SUV ou eu quero conhecer o carnaval em Salvador. Não. O ser humano começou a trabalhar por necessidade. Era o trabalho sustento. Eu faço uma determinada atividade porque eu preciso do benefício direto da atividade. Se eu tenho fome, eu colho frutas da árvore ou eu pesco. Se eu preciso de abrigo, eu vou buscar um abrigo ou eu construo esse abrigo. Só um tempo depois é que o ser humano foi se ajustando socialmente como comunidade, e aí entrou o elemento do trabalho como valor econômico de troca. Então, por exemplo, se eu era um bom pescador, mas eu também tinha interesse em comer frutas, eu posso trocar com uma pessoa que faz fruta ou com o outro que caça e tem mais talento do que eu para caça, ou com o outro que produz de alguma forma uma roupa rudimentar, mas aí eu começo a colocar um valor econômico no dinheiro. Mas ainda assim depende, desculpa, econômico no trabalho, mas ainda assim depende de quanto você valoriza o meu peixe, quanto eu valorizo as suas frutas para a gente estabelecer essa troca. Até que em determinado momento o ser humano inventa a moeda e a gente inventa o dinheiro. E aí a gente criou uma moeda comum que a gente consegue de alguma forma colocar valor sobre o nosso trabalho. E aí eu migro como ser humano de fazer uma atividade pelo valor do uso da atividade para eu fazer parte do trabalho financeiro, em que eu trabalho porque eu quero fazer uso do valor de troca, do valor do dinheiro. O problema aqui é que quando a gente falava do valor sustento, do trabalho sustento, quando você matou a sua fome, você sabe que pode parar de trabalhar. Quando eu falo do trabalho financeiro, eu não sei quando eu posso parar de trabalhar. É quando eu tiver dinheiro suficiente para nunca mais passar fome, nem vontade de viajar, nem necessidade de roupa, nem de abrigo. Eu descolo o benefício do trabalho do que eu recebo em troca. E aí a gente começa a ficar viciado no trabalho financeiro, que é o trabalho pelo dinheiro. A gente não percebeu que a gente migrou do trabalho como um objetivo direto de sustento para o trabalho como um objetivo indireto de riqueza, de troca, por uma necessidade que eu nem sei se eu vou ter. Eu vou guardar bastante dinheiro, mas eu nem sei o quanto eu vou precisar e nem para quê. É óbvio que num determinado ponto da sua vida, isso cobra um preço psicológico seu, de você começar a se perguntar, de cara, será que vale a pena? Estou trabalhando tanto, mas eu não uso, mas eu tenho dinheiro para um dia usar, mas essa conta não fecha. Aqui eu estou falando como grandes blocos de sociedade, tá? Para a gente entender como isso foi uma construção social. Nós, humanidade, homens da pedra, né, da pedra lascada, trabalhávamos pelo sustento, depois a gente começou a trabalhar por dinheiro. E agora a gente começa finalmente a mudar para uma terceira etapa do mundo do trabalho, que é trabalhar por significado. E aí eu saio do valor de uso, passo pelo valor de troca e começo agora a usar o valor de interpretação. Cada um de nós interpreta qual é o valor do trabalho. E essa mudança é muito importante, muito significativa, porque quando a gente trabalhava só no financeiro, a gente julgava as pessoas com base no financeiro. Então fazia muita diferença e ainda faz. A gente está nesse aqui, tá? A gente está começando a pesquisar, caminhar no outro. Fazia muita diferença o valor de uma pessoa com base no trabalho que ela faz, de acordo com o dinheiro que ela ganha. Então, se eu conto para você que o meu primo é CEO do Google, você fala, caraca, esse cara é fera. E se eu falo que eu tenho um outro primo que toca gaita em Mongaguá, você vai falar, esse aí é vagabundo, né? Esse aí tá tentando tirar o proveito, maconheiro vagabundo. A gente coloca julgamento nas pessoas de acordo com o que elas fazem
por causa da grana que elas poderiam gerar, do benefício de leitura que eu faço. Mas eu não considero o fato de que talvez meu primo, que é CEO de alguma empresa, era um grandíssimo safado, que fazia assédio moral com os funcionários, que era agressivo, que colocou as pessoas em licença psicológica porque causava algo ruim. E eu também não considero de que o meu outro primo que toca gaita faz um monte de ações sociais, paga todas as suas contas, ele consegue gerar sustento suficiente, ainda assim ele ajuda os outros e ele tem um impacto maior. Então, agora, a gente está nessa transição de fazer a leitura do financeiro e do significado. E é novo, né? O mundo ainda está se adaptando. No cerne de toda essa discussão está a diferença entre trabalho e emprego. Lembra que eu disse que a gente foi treinado desde pequeno para o tal de emprego, e a gente hoje não entende muito a diferença de trabalho e emprego. Então, ó, se o nosso papo aqui nada mais vocês levarem, eu quero de verdade que vocês levem essa diferença, tá? Trabalho versus emprego. Trabalho é a sua relação com o mundo por meio da ação. É a sua interferência no mundo, é a sua marca. É quando você enxerga uma realidade que passa na sua frente como um filme e que você enxerga que se você interferir, você pode mudar aquilo de forma positiva. Essa é uma relação que é incerta, ela é imprevisível, ela é complexa, mas ela é produtiva. Ela gera potencialmente uma mudança. Pode ser quando você enxerga uma latinha no chão na rua e você pega e joga no lixo, isto é trabalho. Pode ser quando você decidiu aprender alguma coisa com mais afinco e você se dedicou, aquilo é trabalho, porque aquilo transforma você e você transformado transforma o mundo. Todos nós somos pré-programados para a relação de trabalho, é absolutamente natural ao ser humano. A gente começa a experimentar essa relação quando a gente tem uns 2 ou 3 anos de idade, que para quem tem filho pequeno, ou para quem tem irmão ou irmã pequena, vai lembrar, vai saber que é um momento que a sua vida se torna um inferno, porque a pessoa começa a pegar as coisas e mudar de lugar. É o momento em que essa criança enxergava um filme como se fosse uma grande tela, e ela descobriu que se ela entrar no filme, ela muda as paradas. E aí, quando ela sai, ela fala, caraca, olha só, eu tenho um superpoder. Eu mudei o negócio que estava aqui e foi para cá. E ela vai se desafiando. Então, ela já não pega só daqui e põe para cá. Depois ela coloca aqui. Depois ela coloca na 8ª prateleira da sala, empilhando 4 cadeiras de plástico, porque ela está flertando com a sua capacidade de interferir no mundo. E quando ela faz isso, ela está se desenvolvendo e ela reconhece esse desenvolvimento. O que a gente faz como adultos, né? como pessoas conscientes e que querem segurança daquela criança? A gente começa a diminuir o espaço de ação da criança e começa a dizer, não mexe aí, isso aqui não pode, agora não. E eu começo a tirar toda aquela espontaneidade e eu vou encaixotando. E aí eu começo a dizer para ela aos poucos, você só pode fazer isso aqui desta forma. Agora é a hora de você fazer isso aqui neste contexto. E essa criança vai ficando abafada com a sua criatividade, com a sua exploração, com a sua relação natural de trabalho, até o ponto em que ela começa a aguardar ordens. E a gente começa a dar ordens. Eu tenho 3 filhos e chega uma idade em que a gente diz, arruma a cama, pendura a toalha, seca a louça. E essa criança é apresentada a sua primeira relação de emprego com os pais. Porque emprego, na verdade, é uma relação hierárquica. É uma relação com um líder ou com uma líder. É a relação com alguém que tem mais poder do que você e alguém que tem algo que você gostaria de receber. É um contrato. Ele pode ser formal ou não. Ele pode ser só um contrato psicológico. Todos nós temos contratos psicológicos com os nossos pais. Nós fazemos determinadas coisas para os pais porque nós queremos receber amor em troca. Depois que a gente vai para a escola, a gente tem um outro contrato com os professores e professoras. Esse é um pouco mais formal, porque ele tem nota num boletim. E eu faço o que o professor e a professora pedem, porque eu quero receber a nota no final dos períodos. E depois, quando eu começo a trabalhar no mercado formal, eu faço o que os patrões e as patroas querem, porque existe um contrato formal e eu quero receber o dinheiro e a admiração deles no final dos períodos.
Esse fenômeno faz com que a relação que era de trabalho, que era espontânea, imprevisível, se torne linear, previsível, simplificada e ela pode ser falsamente produtiva. A gente faz de conta que está trabalhando. Esse fenômeno aqui que eu acabei de relatar para vocês, dos pais, dos professores e patrões, se chama heteronomia de 3Ps. Eu sei que parece uma palavra difícil, tá? Mas é muito simples. Heteronomia é o contrário de autonomia. Autonomia é quando você tem a capacidade e o espaço para tomar decisões que vão ser colocadas em práticas. Heteronomia é quando este poder está colocado em outra pessoa ou em outra entidade que você não consegue dominar. 3Ps: pais, professores e patrões. Eu até hoje coloco um quarto P: políticos. Nós, como sociedade, aprendemos a delegar, ou, na verdade, a entregar nosso poder de decisão aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos patrões e aos políticos. Isso faz com que a gente não saiba lidar com a responsabilidade de tomar decisões com autonomia. Então, a ideia aqui é que a gente quebre um pouco esta visão e entenda que a sua relação pessoal, sua relação de conquista positiva, de entrega para o mundo, mora ali em cima, no trabalho. Enquanto você enxerga o contexto e fala, cara, eu posso fazer a diferença aqui. Eu quero de verdade me colocar em serviço. Porque quando eu coloco toda a relação que eu tinha de espontaneidade dentro do emprego, eu fico passivo, eu me diminuo e eu não coloco de verdade a minha marca para o mundo. Isso, com o tempo, começa a doer. E é por isso que hoje a gente tem tantas discussões sobre o mundo do trabalho. Porque ele foi criado como mundo do emprego e não mundo do trabalho. Então, uma definição que eu trago para vocês, para a gente entender o que é trabalho: trabalho é um esforço intencional. Tem que ter a intenção de gerar valor, de oferecer serviço, de cuidar, de criar objetos, soluções ou de transformar uma situação que você percebeu que pode transformar. Ela é sempre uma ação, o trabalho é sempre uma ação, com grande potencial de impacto sobre as pessoas e sobre o autor e a autora. Normalmente a gente não conversa sobre o impacto do trabalho sobre o autor e sobre a autora. A gente só vê o que a gente chama de relação ferramental do trabalho. Trabalho como um instrumento de ganhar dinheiro. E aí a gente fala sobre o chefe, sobre o salário, sobre o horário de trabalho, sobre o vale-refeição. A gente não fala sobre o que ele faz de você. Quem você se torna por meio do seu trabalho. Quem você impacta no seu trabalho. Então, é importante que a gente aqui tenha muita clareza de que o trabalho de verdade tem 3 impactos nas nossas vidas. E busquem sempre identificar como é que vocês estão nesse tripé. Um deles é o sustento. Eu faço o trabalho em troca de um benefício. E tá ok, gente, não é pecado, não é feio. A gente mora no Ocidente capitalista, o dinheiro compra os nossos sonhos, viabiliza os nossos projetos. Tá ótimo. Tudo bem. Mas eu preciso ter ciência de que o trabalho tem outros 2 impactos. Um deles é o social. Qual é o impacto do seu trabalho sobre os outros? E eu não estou falando só os outros que você serve, não estou falando sobre seus clientes, estou falando sobre toda pessoa com quem você tem um contato enquanto você faz uma ação de trabalho. Pode ser, se você dirige Uber, um passageiro certamente terá um impacto social. Um parceiro certamente terá um impacto social. Se você é empacotador de mercado, certamente a caixa que você fica próximo atendendo, você tem um impacto social sobre ela. Um cliente, você tem um impacto sobre ele. Um parceiro tem um impacto sobre ele. Porque o impacto social do trabalho é a marca que a gente deixa toda vez que a gente tem uma relação. Vocês já devem ter conhecido um porteiro de prédio, uma faxineira, um gerente, um vendedor, qualquer profissão que a pessoa era tão especial que o benefício que ela causou em você, o impacto, o sorriso, a alegria do contato, transcendeu a relação de entrega. Não é o empacotador de mercado que fez o pacote mais bonito. O cara te contou uma piada e te ajudou a carregar, e ele viu que você estava mais triste. Não era só um motorista que dirigia melhor, era o que se preocupou com você e conversou. Então, o impacto social que a gente tem, ele transcende
esse ferramental instrumental do trabalho. E o terceiro é o impacto psicológico. Qual é o papel do trabalho para você? Para reforçar a sua estrutura, para você não ficar aquela coisa molenga, sentada meia bunda, esperando o dia acabar. Você precisa entender qual é o papel psicológico do trabalho para você. Que história você escreve enquanto você faz o seu trabalho. E essa história que você escreve, as pessoas ao redor leem e você também lê. Por exemplo, estudar é trabalho. Estar matriculado na faculdade não é trabalho. Trabalhar ativamente durante o período de trabalho que você tem, seja qual for o emprego que você tem, é trabalho. Dormir no banheiro, ficar no WhatsApp ou fofoca no café, não é trabalho. E a importância de ser ou não trabalho é uma só. Que história ela conta para você? Porque você acha que quando você faz um trabalho ruim e você fala é porque aquele meu chefe é um desgraçado, maldito, as pessoas acreditam em você. Mas você não acredita em você. Você sabe que você não deveria deixar na mão de uma pessoa escrota a capacidade de tornar você um profissional medíocre. Ninguém tem essa capacidade. A única pessoa que tem a capacidade de fazer você virar um profissional medíocre é você. Então, cuidado. O trabalho é como se fosse uma grande impressora 3D, pela qual você imprime no mundo quem você é. E com o tempo você vai olhar para essa pessoa e falar assim, porra, eu tenho um orgulho da pessoa que eu imprimo no mundo por meio das ações de trabalho. Ou você vai olhar uma massa meio amorfa, meio nojenta, você vai falar, tenho meio vergonha de quem eu me torno no trabalho, e cada vez mais você se distancia de significado, cada vez mais você é incapaz de melhorar a definição da tua impressora. Então, toma a decisão de que a impressora é tua, que você vai sempre olhar como é que está essa balança do sustento, qual é a troca, qual é o impacto social que você tem. E a gente não escolhe o impacto social, tá? A gente tem impacto social para o chefe e para o parceiro legal e para o chefe e para o parceiro escroto. O nosso melhor mora na gente, não mora no outro. A decisão é tua. Eu não posso escolher praticar empatia só com quem é legal ou com quem é sofredor. Eu preciso também ter empatia com quem é escroto e quem é rico. É difícil, eu sei, porque a gente está acostumado a usar duas lentes diferentes. É muito fácil estender a mão para um mendigo, porque a gente tem pena, mas eu não tenho pena do chefe maldito. Mas saiba, ele sofre também. É diferente, mas sofre. Então, cuidado. Tá? A ideia aqui é que a gente consiga resgatar esses pilares do trabalho para que você decida como vai levar. Porque o trabalho cada vez menos vai ter papel de sobrevivência na sua vida e cada vez mais vai ter um papel de expressão, de contar quem você é para o mundo e de contribuição, de deixar a sua marca e o seu legado para o mundo. É aqui que o trabalho vai fazer a diferença. Se a gente entender isso, a gente pode matar a nossa sede de significado, porque até hoje a gente tem bebido sombra. Igual esse cachorro, a gente está perto da água, mas a gente está bebendo sombra. E essa é uma pausa estratégica para vocês beberem água também. Quando a gente aprende sobre trabalho, como eu dei o exemplo já um pouco da evolução, deixa eu me ligar no horário aqui para não atrasar vocês. A gente aprende, começa na escola, certo? E na escola, do jeito que ela foi desenhada, vejam aqui, eu trouxe a foto da escola do Chuck, onde as crianças estão visivelmente motivadas, vocês veem aí todas felizes. E a gente tinha a ideia de que existe uma pessoa que sabe mais e ela sabe tanto o suficiente a ponto de nos colocar num lugar de só receber e ela só de nos transferir conhecimento. É óbvio que no mundo muvuca de hoje isso não existe mais. Hoje a gente fala em modelos caórdicos, onde eu reconheço o caos, ou seja, eu não tenho controle absoluto de tudo, mas eu tenho pontos de ordem. Eu ainda tenho mensuração de entrega, eu ainda vou ter que enxergar uma forma de como nós impactamos uns aos outros, como aprendemos, como contribuímos, mas não é o jeito quadradão da escola. E isso começa a ser levado para dentro das organizações. E a gente começa a falar em novos modelos de gestão. Mas novos modelos de gestão
dependem de a gente ir buscar algo diferente no trabalho. Historicamente, o que a gente foi buscar no trabalho era o seguinte, seguia uma hierarquia. A gente começava a trabalhar porque queria aprender alguma coisa, então você faz um estágio, ou você começa como jovem aprendiz, depois você começa a tomar decisões de carreira baseado em dinheiro, aí agora eu quero ser efetivado nessa empresa ou em outra porque eu quero ganhar mais, ou agora eu quero ser de analista júnior para pleno, para sênior, porque eu quero ganhar mais. Depois que eu atingir um determinado nível de grana que está mais ou menos ok, eu começo a tomar decisões de carreira por status, eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou diferente, eu quero um cargo diferente, eu quero liderar equipes, eventualmente eu consigo um cargo, eu me torno coordenador, me torno gerente, minha vida se torna um inferno, eu trabalho 12 horas por dia, eu não me alimento bem, eu não durmo, eu não faço ginástica, e aí eu começo desesperadamente a buscar qualidade de vida, eu começo a tentar reequilibrar o que é importante na minha vida, e depois eu começo a perguntar qual é o impacto do meu trabalho. Por que é que eu faço o que eu faço? Essa hierarquia, se você conversar com uma pessoa na casa dos seus 40, 50 anos, essa pessoa vai ter seguido isso aqui direitinho. E de 60 também, 70 também. Para as pessoas da minha geração, essa busca por qualidade de vida, impacto, começou a acontecer pelos 38, 35 a 38. Para as pessoas mais velhas do que eu, isso chegou depois, porque eles tinham que conseguir garantir o dinheiro de outra forma. Para eles, o dinheiro ainda tinha um status mais pesado, era mais difícil. Eu já tive um pouco mais de benefício por causa dos meus pais, né? O mundo economicamente vai melhorando, então a gente vai subindo nesta escala. E para quem é mais jovem, a discussão de qualidade de vida e impacto vem mais cedo. E aí a gente tem um conflito de gerações, porque aí a gente tem jovens de 20 anos com pessoas de 40 anos e pessoas de 60 anos, todo mundo buscando qualidade de vida e impacto, mas conversando de lugares diferentes. E os mais velhos pensando que os mais jovens têm que pagar um pedágio. Cara, pra você falar de qualidade de vida e impacto, você precisa comer muita merda antes. Olha só, eu trabalhei trocentos anos na empresa, eu comprei essa casa, eu não sei o que lá. Parece familiar o discurso? Então, conflito de gerações hoje se qualifica, de alguma forma, como um buraco de diálogo. Porque nós queremos as mesmas coisas, mas nós tivemos ofertas diferentes. E agora a gente tem que conversar como a gente garante que continua entregando com qualidade. Porque as empresas precisam de retorno, elas precisam de rentabilidade, nós precisamos do dinheiro e da moeda, mas ainda assim eu preciso garantir que eu tenha qualidade de vida, que eu tenha impacto e que eu busque sustentabilidade. Que eu não tente mais maximizar resultados, mas que eu tente otimizar resultados, preservando os recursos, tanto naturais como humanos. Isso, obviamente, causa um nó na nossa cabeça, porque a gente ainda aprende nas escolas que as coisas mais importantes do mundo do trabalho são, primeiro, negócios, rentabilidade, entrega, crescimento. Em segundo lugar, pessoas. Deixando essa escala de prioridade meio maquiada, porque as empresas falam, né, que o maior ativo das organizações são as pessoas, mas, na verdade, a forma que elas usam para investir nas pessoas é treinando as pessoas em capacidade técnica para que elas produzam mais. Então, isso não é muito verdade. No dia a dia, a gente fica sufocado pelo trabalho e a gente começa a questionar. Porra, será que eu preciso fazer esse tudo de reunião? Será que eu preciso estar aqui às 8 da manhã até às 8 da noite? Será que? Será que? E aí chega um dia que grande parte das pessoas entrega o seu melhor no trabalho, no emprego, e não é reconhecido. E não tem liberdade. E se sente apertado, e aí é acometida por uma reação que se chama reação mano do céu. A gente coloca a mão na cabeça e fala, mano do céu, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, me tira. E aí a gente quer fugir do emprego que a gente tinha, como se o sistema fosse inalterado. Uma outra reação é quando você é muito criativa, você está cheio de ideias e você tenta implementar algo novo na empresa e não consegue, e você pede para o outro e a pessoa fala que sempre foi daquele jeito, e o outro, e você começa a ficar completamente sem voz, e aí você dá uma pirueta e fala, meu, quer saber, eu quero que se dane a porra toda. Eu não vou falar mais nada. E aí você fica num canto com o braço cruzado, com a cara fechada, e você olha, você fala assim, vai dar merda ali, ó. Vai dar merda. Mas você não fala
abertamente, você não tenta mudar, e aí acontece aquela merda e você se sente mal. Você tenta se enganar, mas lembra, a impressora 3D é sua. Quando você decide que não vai entregar o teu melhor trabalho, porque você está na reação humana do céu, ou que você agora não vai entregar a tua melhor criatividade, porque você está no foda-se a porra toda, você acabou de desregular a tua impressora 3D e você virou um profissional medíocre. Isso cobra um preço no longo prazo. Não caia nessa armadilha. Nosso papel é ser o agente dessa mudança e não de deixar a mudança, né, ou o cenário atual fazer com que a gente mude. A gente tem que mudar o sistema e eu faço isso por dentro do sistema e não por fora. Para nos ajudar a identificar isso, a gente tem que sempre compreender que a relação de trabalho tem que estar sempre considerada dentro de um contexto. Quando eu olho para as organizações, eu preciso tomar cuidado e ter atenção aos negócios, eu preciso tomar cuidado e ter atenção às pessoas e ter cuidado e atenção ao contexto e às relações. Toda discussão de negócios tem que estar atrelada a um contexto. Por exemplo, hoje, uma discussão de negócios no meio da pandemia do corona, obviamente é completamente diferente da discussão de negócios que a gente tinha no final do ano passado. Imagina um grupo de gerentes, o board de uma organização, tendo uma discussão naquele momento e tendo uma discussão agora. Os parâmetros são outros, ainda que os valores sejam os mesmos. Eu posso ter uma empresa que valorizava muito pessoas naquele momento, e talvez ela fosse dar mais desafio para as pessoas naquele momento, e hoje ela valoriza pessoas e ela vai dar mais suporte. Agora, uma empresa que era escrota naquele momento, a gente não precisa ir muito longe para saber o que ela vai fazer neste momento. Então, se a gente conseguir enxergar que os novos modelos e as novas formas de interação vão se basear em negócios, pessoas e contexto, a gente fica mais alerta para a gente poder conseguir desenhar. Porque essa mudança no mundo do trabalho, ela tem 3 grandes agentes. Um deles são as pessoas, somos todos nós, com relação ao significado do trabalho, que é a discussão que a gente tem aqui. A gente vai compreender diferente, aí a gente age diferente. O outro agente de mudança é a liderança, as pessoas que têm poder garantido dentro das organizações. Qual é o papel da liderança hoje? Qual é o papel da influência? E liderança não precisa necessariamente estar atrelada a um cargo, porque muitos de nós não temos cargo, mas temos muito mais influência do que quem tem cargo. Então, se você entende que a liderança é muito mais uma mentalidade de impacto positivo, independente do teu cargo, você se coloca no campo de ação. Você tem que entrar no campo de ação. E o terceiro elemento são as organizações. As organizações revisitando seus propósitos, seus processos, suas práticas e suas políticas. As organizações que ainda não entenderam que elas devem ser plataformas de desenvolvimento humano e de impacto positivo vão quebrar. Hoje, as empresas que estão vendo mais destaque são as empresas que estão compreendendo isso. A grande maioria já entendia antes. Tem muitas hoje que estão fazendo só marketing, mas depois, quando elas voltarem, talvez este marketing ainda tenha um efeito positivo. Né? Sabe aquele esquema que dizem que se você sorrir muito, o teu cérebro fica treinado a ser um pouco mais feliz? As empresas que estão fazendo bem agora, talvez, quando tudo passar, podem voltar e continuar ajudando as pessoas a serem felizes e a terem maiores contribuições. A pandemia não veio à toa e não vai à toa. A gente está aprendendo. Esse cenário é muito mais complexo, muito, muito, muito mais complexo, porque ele é mais humano. Eu posso dizer para vocês que nos 30 anos de experiência que eu tive, eu trabalhei em empresas em que eu já ouvi pessoas em sala de reunião, quando você ia dar uma opinião, e ela dizia, quem perguntou? Você sabe com quem você está falando? Engole o choro, aqui é trabalho. Eu não ligo se sua mãe morreu. Aqui você tem que entregar o teu melhor trabalho. As pessoas diziam isso, gente, sem menor vergonha. Menor vergonha. Eu tenho um episódio ótimo, hilário, quem quiser ver, um dia escuta um vídeo TEDx que eu tenho aí na internet, no YouTube, em que eu conto que um chefe meu me chamou na sala, o presidente da empresa, na verdade, e apontou um slide que eu tinha feito, falou na frente de todo mundo, quem foi o imbecil que fez esse slide? Hoje isso é inaceitável. Mas é mais humano. E o ser humano é mais complexo. Vocês lembram do mundo muvuca?
significativo, universal, volátil, muda de opinião, incerto, complexo, ambíguo, somos nós. Somos nós, os seres humanos são VUCA. Por isso que o mundo fica assim. Para eu conduzir o trabalho neste caminho agora, eu devo dirigir de uma forma diferente. Antigamente, quando as pessoas queriam ir de um lugar para o outro, elas entravam no carro e decidiam sozinhas como iam dirigir. Hoje, quando a gente entra no carro, a gente abre o Waze ou alguma outra forma de tecnologia e a gente pergunta para os outros qual é o melhor caminho. Mas veja, não é uma democracia em que a gente fala quem vota que eu devo pegar a Avenida Brasil, levanta a mão. Não. A gente fala, me conta o que você está enxergando nesse grande organismo e um algoritmo vai ajudar a ler a inteligência coletiva. Os novos modelos de gestão das organizações são esse algoritmo, que vão nos ajudar a enxergar a inteligência coletiva. E isso depende de uma nova tecnologia social, de a gente entender que o nosso papel no mundo do trabalho mudou. Eu preciso apertar o botão do Waze para dizer que está trânsito, para ajudar o algoritmo a enxergar. Eu preciso entrar no campo de ação dentro do trabalho para ajudar o sistema a mudar. Eu preciso compreender que eu não trabalho por obrigação, e sim que eu tenho uma relação positiva com a autonomia. Porque a grande maioria de nós achou que era bom com autonomia, que era bom com disciplina, e quando veio a crise do corona, está tendo gravíssimos problemas em casa para não comer demais, para não beber demais e para conseguir trabalhar ou estudar. O que a gente tinha não era disciplina, o que a gente tinha era obrigação. A gente trabalhava porque tinha que trabalhar, porque tinha chefe, porque tinha hora, porque tinha alguém pressionando. Quando tiraram o elemento de pressão, a gente não está sabendo lidar. Então, a gente tem que visitar essa nossa capacidade de autonomia com disciplina. É um convite difícil para mais maturidade. E, obviamente, protagonismo. Você entrar no campo de ação, você necessariamente tomar iniciativas. E esse é um protagonismo com coragem. Porque é difícil ser protagonista. Vai ter um monte de gente que não vai concordar, vai ter gente que vai bater a porta na tua cara. Por isso que você precisa ter estratégia e planejamento. Você vai ser protagonista. Você vai buscar um emprego, você vai criar um emprego, você vai ajudar a tua empresa a mudar. Precisa ter uma estratégia, precisa ter uma leitura do mundo que acontece. E sempre tem que ser com respeito. Porque a gente enxerga no mundo do trabalho muito protagonismo com sarcasmo. Então, a gente tem que praticar o protagonismo sem sarcasmo. Por exemplo, diferente do que acontece aqui. Olha só, socorro, vocês podem me ajudar? O meu chefe acaba de me mandar uma mensagem assim. Preciso falar contigo, separado. O que eu faço? Pergunto quem é Tigo e perco meu emprego? Ou eu finjo que eu sou o Tigo e vou lá ver o que ele quer? Essa pessoa fez uma piada ótima no grupo de WhatsApp da firma, deve ter bombado, mas ele não mudou nada. Ele mandou uma mensagem tentando insinuar que o chefe dele é um jegue e nada mudou. Ele poderia responder ao chefe e dizer: "Oi, chefe, o senhor escreveu contigo separado, deve ter sido o corretor. Contigo é sempre junto. E se quiser, manda um link da aula do professor Pascali." Mas a gente tem que deixar o ego de lado quando vai assumir o protagonismo de impacto. E eu sei que é difícil. Por isso eu disse no começo, eu não posso medir com quem eu vou ter empatia. É com todo mundo. Se for para ter o meu melhor impacto do meu melhor trabalho, tem que ser com todo mundo. Isso demanda muito autoconhecimento. Demanda uma conversa difícil que a gente tem que ter com você, diferente de quem preencheu essa ficha. Porque se você é nervoso ou nervosa, você precisa reconhecer. Isso é uma característica. Isso não é um problema. O problema é a ação que você toma a partir dessa característica. Você é nervoso, mas você grita, agride e ofende? Ou você é nervoso e aí você tenta buscar mais informações e tenta encontrar formas de ajudar e de explicar o que você está sentindo? Entende que o que a gente faz, a ação que a gente toma, a atitude é que pode se tornar um problema, mas não quem você é. Quem você é, você consegue gerenciar. Lembra da tua impressora.
E entender que muitas vezes a gente é hipócrita. A gente fala uma coisa e faz outra, a gente tem discurso de Miss, eu quero a paz mundial, mas se a vaca do RH morrer, melhor, porque ela é chata. Ou, se aquele chefe chato não mais falar comigo, melhor. A gente seleciona. Então, cuidado. A gente não consegue mudar o mundo se não for o mundo todo. A gente tem que tentar ajudar todo mundo. No fim da linha, você vai identificar que tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que fazem as coisas acontecerem. As pessoas que observam as coisas acontecerem. E as pessoas que chegam atrasadas depois perguntando, gente, o que aconteceu? E a pergunta para você é, qual delas você quer ser? E qual delas você quer ao seu lado durante essa jornada? Porque a gente não faz as coisas sozinhas, a gente tem dificuldade para conseguir recurso, para conseguir suporte, para efetivamente conseguir entrar no campo de ação. Mas se você escolher entre 1, 2, 3 aqui, inclusive você vai conseguir pensar em outras pessoas e onde elas estão, mas não esquece que as outras pessoas estão pensando onde você está aqui também. Lembra que a imagem que você constrói por meio do teu trabalho escreve uma história que vai ser lida pelas outras pessoas e por você também. Cuidado com o mimimi. Cuidado com a reclamação demais. Cuidado com tudo tinha que ser diferente. Cara, não é diferente, vamos lá e vamos encarar. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. As pessoas não aguentam mais ficar em rodas de reclamação. E não se iluda, se você está fazendo mimimi e as pessoas estão te ouvindo, é porque elas também estão fazendo mimimi junto com você. E é muito fácil a gente diferenciar o que é mimimi do que é ação. Porque mimimi, eu nunca puxo responsabilidade. Eu nunca digo o que eu posso fazer de melhor e eu nunca digo, isso é uma oportunidade para eu aprender o quê? Essa é uma pergunta chave. Se você está em uma situação ruim, esta é uma oportunidade para você aprender o quê? E decida como você vai aprender. E traça uma estratégia para sair desse lugar. Não tem nada a ver com conformismo. Tem a ver com reclamar sem agir. Por isso, faz o teu melhor. Tem um conceito interessante, que é que você nunca sabe até onde o teu melhor trabalho pode chegar. Eu, pela natureza do meu trabalho, com muita frequência, recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, cara, lembrei de você depois de 5 anos em que a gente conversou e viu alguma coisa. Ontem ou antes de ontem, recebi uma mensagem sobre uma aula que eu gravei há 2 anos atrás, de uma pessoa que era um diretor numa empresa que eu trabalhei há 10 anos, dizendo que ele conseguiu enxergar a trajetória dele e que o dia dele foi melhor e a leitura dele de trabalho foi melhor por causa daquilo. A gente não sabe até onde vai chegar o nosso melhor trabalho. Tenha certeza, tem sempre alguém se espelhando em você. E, cara, a gente nem sabe quem é. Às vezes a gente acha, para quem é mais velho como eu, a gente acha que é filho, mas não é. Às vezes são pais, às vezes são amigos, às vezes são outros profissionais que precisam. Faz o teu melhor. No teu melhor, a tua impressão fica perfeitinha e o teu impacto e reforço psicológico é muito positivo. Cuidado com o discurso do chamado. Ah, mas sabe o que? Eu queria ter essa conversa sobre propósito, assim, identificar o meu chamado. Porque tem muita gente que está usando o chamado como uma desculpa para fazer algo que é confortável. Como, por exemplo, uma pessoa que falou, eu não vou mais trabalhar para a empresa, não, é muito difícil. Eu vou seguir o meu chamado. Fala, legal, qual que é o seu chamado? O meu chamado é ajudar as pessoas, fazer as pessoas felizes. Esse não é um chamado de algum de vocês? Ajudar as pessoas não é um chamado da humanidade? Muito bem, como é que você vai ajudar as pessoas a serem felizes? Eu vou montar uma confeitaria. E isso aqui é um bolo, e é um bolo mesmo. Eu vou montar uma confeitaria que vai ser a minha cara. Eu só vou usar produtos veganos, eu só vou abrir das 10 às 3, porque eu quero ter bastante equilíbrio, eu só vou fazer bolos de personagens que eu admiro, e eu só vou atender pessoas e famílias que eu pesquiso e que eu sei que têm valores legais. Essa pessoa acabou de descrever as condições ideais para que ela seja feliz, para que ela tenha conforto.
O que ela descreveu não se encaixa naquele mundo muvuca. É impossível você gerenciar todos esses fatores. E aí, o primeiro bolo que ela entrega é esse. Por quê? Porque é impossível você atingir excelência se você não atuar com disciplina. A gente não pode confundir esforço com sofrimento. São definições diferentes. Busca na sua vida as coisas das quais você tem mais orgulho. É muito possível que elas sejam muito mais próximas de uma conquista que você fez e que demandou esforço do que algo que você fez baseado em muito conforto. O conforto, ele é confortável para a gente, do ponto de vista mental e até físico. Mas eu quero pegar do ponto de vista da neurociência. Quando eu faço algo por hábito, por repetição, eu gasto menos energia. E aí eu crio menos e eu tenho menos impacto. Então, cuidado para não usar o chamado como desculpa para a mediocridade. Outro cuidado, cuidado com a propositite. Propositite é uma doença moderna que as pessoas contraem quando elas começam a falar sobre propósito o tempo inteiro. E aí elas começam a tentar encontrar propósito em tudo. Eu não sei qual é o propósito de lavar a louça. Eu não sei qual é o propósito de arrumar a cama. Eu não sei qual é o propósito de bater o cartão. Eu não sei qual é o propósito dessa reunião. E elas começam a questionar as tarefas. Propósito não está em tarefas. O propósito está no final da entrega, no benefício que você entrega, no impacto que você gera. Cuidado, porque a propositite, ela anda de braços dados com o mimimi. E uma forma de a gente compreender e evitar a propositite é a gente entender que a gente não vai encontrar propósito. Nossa, eu estou procurando o meu propósito. Qual será que é? Estou em busca do meu propósito. Ninguém vai encontrar propósito. Cuidado para não confundir propósito com vocação. Tem gente que desde pequeno tem vocação, por exemplo, para ser médico. Algumas dessas pessoas se tornaram ótimos médicos e médicas, outros se tornaram péssimos. Vocação não é propósito. Propósito, a gente cria. Propósito, a gente costura com significado. Quando você coloca a tua intenção, o teu interesse, o teu trabalho a serviço de um impacto positivo. Trabalho é baseado em como você faz o que você faz. E aí depois você pergunta por que você faz dessa maneira. Então, se você é uma das pessoas que está tentando buscar propósito, vou tentar ajudar você a caminhar um pouquinho na criação do teu propósito. Identifica o que você faz. Quais são as suas atividades? Qual é o teu trabalho? E aí atribui qualidades a eles. Como você faz o teu trabalho? Você faz com atenção, com cuidado, com empatia, com interesse, com desenvolvimento? Ou eu faço rápido, com desleixo, com desinteresse? E eu sei que se você começar a classificar como esse segundo grupo, você vai tentar dizer por causa do meu chefe, por causa do dinheiro. Esquece os elementos externos. A conversa é você com você. Se você identifica como você faz o que você faz, agora a segunda pergunta é, por que você faz desse jeito? Quando você consegue explicar, seja você um office boy, um gari, porque as pessoas acham que não existe propósito em atividades simples, existe. Porque as pessoas conseguem te contar. Eu sou muito bem-humorado empacotador porque eu sei que eu consigo colocar um sorriso no rosto de uma senhora que vem no mercado todo dia porque os filhos dela não ligam para ela. Eu sou ascensorista de um hospital e eu consigo fazer o meu trabalho com bom humor e com leveza, porque eu sei que quem vem aqui já tem suas próprias dores. Propósito a gente cria amarrando o significado. Quando eu sei por que eu faço o que eu faço, eu tenho motivação. E eu sei que muitos de vocês conhecem o conceito do Golden Circle, do Círculo Dourado do Simon Sinek. Eu acredito que essa a conversa dele é o começo. Por que você faz? Mas isso, para mim, está mais relacionado à motivação. Quando eu sei, quando eu entendo
porque eu faço o que eu faço, da forma como eu decidi fazer, agora eu tenho propósito. Eu quero que vocês se conectem muito com este momento, para que vocês possam criar essa amarração. Quando a gente agora vai falar sobre o novo mercado de trabalho, sobre os empregos, e seja você alguém que está buscando um novo emprego, ou que você vai tentar mudar o emprego que você vai estar, tenha essa visão de por que você está fazendo isso desse jeito. Não se distrai com o que está ao redor. Como você faz é o que ajuda a definir a tua impressora. No final do dia, eu realmente acredito que o trabalho é uma forma de amor, que só se torna real, só se torna realidade quando a sua intenção vira ação. O trabalho é a interferência que você vai colocar no mundo num filme que já está passando. Não espera o filme acabar. Se não tiver ninguém fazendo, faça. Imagina se a humanidade tivesse esta visão sobre trabalho, que não é uma obrigação, mas que é uma forma de impacto e de expressão. E se a gente puder reconstruir essa relação com base na nossa compreensão, no papel da liderança e das organizações, eu tenho certeza que a gente pode construir um futuro muito diferente e que é exatamente isso que você está buscando dentro da sua cabeça e do seu coração. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de ter conversado com vocês. A gente vai abrir aqui um pouquinho para perguntas, o Guto vai voltar. Convido vocês a me seguirem no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Lá no site alexandrepelais.com.br tem um pedacinho lá em cima que é um cadastre-se, onde você pode se cadastrar para receber meus materiais. Eu tenho um livro saindo no ano que vem, onde eu vou abordar esse tema com ainda mais profundidade, mas com leveza e com bom humor, porque ele é um tema cascudo, então a gente precisa levar de uma forma leve, mas que nos traga impacto. E para quem quiser escutar um pouquinho mais, hoje tem uma outra live às 17 horas, tem mais informações no meu Instagram, e na sexta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu vou fazer uma live sozinho, conversando por 1 hora, às 10 da manhã, para a gente também poder falar sobre esta nossa briga de trabalho com emprego, de compreensão, de impacto e propósito, beleza? Espero que vocês tenham um ótimo dia, ainda tem mais muita coisa boa no EUFest, não percam as outras atividades também, valeu? Um beijo para vocês, quem tiver pergunta, acho que o Guto vai abrir aí. Perfeito, Ale, obrigado. É incrível, sempre que eu te ouço, eu sou provocado, inspirado, muita informação, muita gente com a gente, muitas perguntas, Ale. Eu vou filtrar aqui para a gente fazer uma pergunta, mas vou tentar fazer um aqui de algumas perguntas. Teve uma da pergunta sobre essa busca de autoconhecimento, de encontrar propósito, você já tocou um pouquinho, e também essa questão de como encontrar uma empresa que eu consiga exercer o meu propósito, né? Então, essa busca pessoal, mas e aí veio muito essa questão se o autoconhecimento é importante, se não é, como fazer isso, e como interagir com a empresa. Então, o seu propósito pessoal, como interagir na empresa. Boa. Então, primeiro, o autoconhecimento, muito, muito, muito importante, e eu sei que a maioria do público que está ouvindo é jovem, e isso é algo que a gente vai levar para a vida inteira, tá? Essa busca por autoconhecimento, porque a gente vai mudando e a gente não percebe. Então, eu buscar ferramentas de autoconhecimento constantemente me empresta esse espelho para eu entender quem eu sou. Eu recomendo para vocês fazerem esses levantamentos de perfis que existem na internet. Então, tem um que se chama 16 personalidades, é um levantamento de perfil muito bom. Existe um outro levantamento de perfil que está dentro do site da 99 Jobs, que é um levantamento muito bom de como você se relaciona com o trabalho. Então, algumas dessas ferramentas são boas, mas cuidado. Nenhum levantamento é uma foto sua precisa, tá? Ela vai te dar indícios de como você é. E ela vai te dar vocabulário para você poder contar quem você é. Porque um dos nossos grandes defeitos é eu sei como eu sou, mas não sei explicar. Então, na hora que alguém me conta, me dá um adjetivo mais preciso, me explica numa frase como aquele comportamento que eu tenho se traduz,
eu consigo explicar isso numa entrevista, eu consigo escrever melhor o meu perfil no LinkedIn, para quem está buscando emprego, para conversa com as pessoas com quem eu conheço, eu descubro mais sobre mim. Então, façam essas atividades de autoconhecimento e levem isso para o seu currículo, para o seu discurso de entrevista, para a sua forma de interação com o LinkedIn, tá? Porque todo contato que você vai ter a buscar uma empresa para trabalhar, as pessoas querem saber o máximo sobre você. Se você ajudar explicando um pouco mais sobre quem você é, já dando o vocabulário certo, eles vão ajudar muito. Ponto sobre empresa. Eu adorei essa pergunta, muito obrigado, porque eu normalmente não lembro de abordar isso. A gente tem, hoje, um fenômeno que se chama êxodo organizacional, que é a falta de conexão com as pessoas, com as empresas, como se elas não quisessem mais trabalhar nas empresas, né? Essa empresa eu não gosto porque é banco, essa eu não gosto porque o produto não sei o quê, essa eu não gosto porque não sei o que lá. Só que a empresa, na verdade, é um organismo vivo. Ela, dentro daquele organismo vivo, tem vários órgãos e várias células que desempenham papéis diferentes e que vão ter impactos sociais diferentes. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é: não tenham preconceitos com relação às empresas, a não ser que é uma empresa que conhecidamente tem práticas ruins com as pessoas. É uma empresa bélica, é uma empresa que vende um produto que você tem nojo mortal. A menos que seja algo que aflige muito os teus valores, aí você pode não escolher. Nas outras empresas, você tem que buscar compreender como funcionam as áreas dentro das empresas. Porque, por exemplo, existe empresa onde a área financeira é muito ruim de se trabalhar, mas a área de marketing tem uma visão social fantástica e consegue levar um enorme impacto usando os recursos daquela empresa. Existem empresas onde a diretoria é péssima, o presidente é escroto, mas todo o resto da organização funciona que é muito bem e consegue levar o impacto social de sustentabilidade. Então, na verdade, enxerga que a empresa é uma plataforma. A gente usa a organização para conseguir mostrar sua expressão como forma de desenvolvimento e impacto. Então, é muito importante que você conheça como é trabalhar lá dentro. Então, veja quais são as áreas que você tem interesse. Não restrinja muito as áreas, porque áreas diferentes demandam competências parecidas, tá? E que às vezes não são tão óbvias. Se você conseguir traduzir a sua experiência em competências e não em área, você abre o leque de alternativas. E as empresas estão super abertas hoje para conseguir levar pessoas que sejam criativas, autênticas, que queiram entrar dentro de uma empresa buscando no contexto onde elas podem ampliar o impacto. Tá? Tenham certeza, não é fácil, por isso que eu falei lá, protagonismo com coragem, com estratégia e com respeito. Vocês conseguem ouvir sobre como é a empresa a partir do comportamento dos seus líderes no LinkedIn, o que é que eles dizem, tá? Isso conta bastante sobre a empresa. Vocês conseguem, nas plataformas que as pessoas falam sobre as empresas, que a gente tem o Glassdoor, que é o Love Mondays, né, aqui no Brasil, a gente tem o 99 Jobs, ou seja, são sites onde os trabalhadores contam como é trabalhar nestes lugares. Então, essas são algumas dicas. Perfeito, Ale. Obrigado, viu? Gratidão por seu tempo, Nada. por sua intenção, pela sua vida, por ser quem você é. Saio daqui cheio de anotações, cheio de insights. É sempre muito bom. Obrigado aí pela Eureka e pela HSM, que são as organizadoras do EUFest. A gente continua com programação, vocês podem acessar o site, várias palestras, vários conteúdos muito inspiradores. Vai ser muito legal ter vocês. Queremos também agradecer os nossos parceiros, né? Então, agradecer a Blend Edu, a SBOS, o Instituto que está nos apoiando e todo mundo que está aí fazendo parte. E a gente tem um convite para vocês. A gente está apoiando um projeto que é o Perifa em Ação. A gente está disponibilizando, esse festival é gratuito, mas a gente quer apoiar de alguma forma, em meio ao corona, alguma instituição. Então, se você usar esse QR Code ou esse link,
você vai poder contribuir e a gente quer muito poder colocar esse propósito em ação, né? Propósito é se importar com os outros também. Então, convido vocês para, em meio à quarentena, a gente ter esse apoio vale muito. Obrigado pela atenção. Guto, Obrigado. uma dúvida. Como é que chama o nosso parceiro que está fazendo a tradução de Libras? Deixa eu pegar aqui que eu não sei o nome dos meninos. Tem Conta ele. ele, conta, nós. Traduz Libras, Augusto. Traduz Libras, isso. Desculpa. E o nome dele? Giliardi e Tuane, minha outra parceira. Legal, gente. Só para aproveitar e agradecer muito o trabalho de vocês, porque grande parte do nosso desafio de mudar o mundo do trabalho é a gente reconhecer o trabalho dos outros, que normalmente a gente deixa passar batido. Então, aproveito e agradeço muito você, Tuane, pela tradução. E quem está ouvindo ainda aqui, aproveita hoje no teu dia e quando você identificar o trabalho de alguém que você normalmente não ia agradecer, agradece. Vai ser quem pendura a toalha, quem lava a louça, quem arruma a cama. Tem um monte de gente trabalhando junto com você e você não está vendo. Isso faz a diferença. Obrigado, Ale. Gratidão. Beijos. Obrigado, gente. Bom dia.